E aí, meu amigo, e aí, minha querida amiga, brasileiros do nosso queridíssimo Brasil. Pessoal, a coisa está ficando cada vez mais séria. Bomba, tensão, tudo ocorrendo de uma só vez lá em Brasília, lá no Poder Executivo, com o presidente, com o vice-presidente, com ex-presidentes, com ministros, com senadores, pedido de impeachment, pedido de CPI, documentação sendo revelada. Meu amigo e minha amiga, a coisa tá frenética e nós vamos esclarecer para todos vocês aqui de uma forma bem tranquila e bem verdadeira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos para vocês. E também trazendo conteúdos políticos, porque você como brasileiro precisa entender o que está acontecendo em nosso Brasil. Até porque a internet é para isso, para informar vocês. Agora lembrando, informações verdadeiras. E aqui em nosso canal vocês saberão de tudo isso e muito mais. Agora, meu amigo e minha amiga, se você deseja sempre se manter antenado, eu já peço com enorme carinho. Curte agora, se inscreve em nosso canal agora, porque quando você se inscreve, fortalece demais o nosso canal. Ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira clara, segura e verdadeira. Entendido aí? Esse aqui é o meu Instagram. Quem quiser nos seguir lá, pode nos seguir também. Será muito bem-vindo. Entendido? Agora, meu amigo, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Confusão generalizada. Presidente Lula com o ex-presidente Michel Temer. Michel Temer chuta o pau da barraca, diz tudo. Pessoal. E nós vamos verificar esses detalhes aqui. Presidente Lula chama Temer de golpista por conta lá das pedaladas fiscais de Dilma Rousseff, vocês lembram? Do impeachment de Dilma. Só que o presidente Lula, eu acredito que ele esqueceu que o seu vice-presidente, o Geraldo Alckmin, também apoiou o impeachment de Lula. Também seus ministros, como a Simone Tebet, apoiou sim o impeachment de Dilma. E aí, Lula? Como é? Será que essas outras pessoas também são golpistas? Pessoal, tá dando o que falar. E outro assunto também importantíssimo que nós vamos ver aqui e agora. O senador Marcos Duval, ele apresenta um documento que pode sim comprometer o ministro da Justiça do presidente Lula, o famoso Dino, não é? E também o próprio presidente Lula. E outra coisa, CPI. Por que o Lula tem tanto medo de ser instaurado uma CPI para investigar aqueles atos que aconteceram lá no dia 8 de janeiro? Aquele quebra-quebra, aquela baixaria, aquela vergonha. Por que Lula está com medo de abrirem uma CPI para investigar isso? Vamos esclarecer a todos vocês neste vídeo, meu amigo e minha amiga. Então, fica de olho e atento nas informações que nós vamos verificar aqui e agora. Vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo aí, Lula, o previsível, é bandido? Entre aspas aí. Corra, PT, para calar a boca de Temer. Chamado de, abre aspas, golpista, ex-presidente emedebista reage. É por essas e outras que o governo precisa logo estabelecer as suas verdades. Não ficou nada bem para o presidente Lula, não. Olha aí a matéria o que diz, abre aspas. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. E continua. Ao contrário do que ele disse hoje, no caso ontem, em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicado a pena prevista para quem infringe a Constituição. E é sobre ele ter dito que destruiu as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio do governo.
É verdade, destruir o PIB, Produto Interno Bruto, negativo de 5% para o positivo de 1,8%. Inflação de 2 dígitos para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. Queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças à reforma trabalhista. Recuperação da Petrobras e demais estatais graças a leis das estatais. Destruir a Bolsa de Valores, que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos. Cometi a destruição de elevar o recorde na produção de grãos, nas exportações e na balança comercial. Como se vê, com a nossa chegada, o Brasil não sofreu um golpe, e sim foi um golpe de sorte. Isso aí que o Michel Temer falou. Pessoal, então o Temer não ficou muito manso com o presidente Lula, não. Agora vamos lá para essa outra matéria aí, diretamente do Metrópolis. Lula repete grave erro de Bolsonaro. Qual foi esse grave erro? Vamos ver aí na tela, vamos lá, prestem atenção. Empossado há 26, 27 dias, melhor dizendo, quase um mês, não é? Lula tem repetido um grave erro de Bolsonaro nos 4 anos em que presidiu o Brasil. O de naturalizar como chefe de Estado o tom belicoso usando uma campanha eleitoral. Na última quarta-feira, dia 25, em sua agenda lá no Uruguai, Lula chamou Michel Temer de golpista. Esqueceu de que tem como ministra a também, entre aspas, golpista Simone Tebet, que quando senadora votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Eu acredito que Lula esqueceu disso, mas vamos que tem mais. Esqueceu de que tem como vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele foi também apoiador do afastamento da petista. Aliás, o próprio PSB, partido de Geraldo Alckmin, foi favorável ao afastamento. Há, por sinal, uma extensa lista de políticos e partidos que apoiaram o impeachment e hoje integram o grupo de governo do presidente Lula. Então, quando o presidente Lula vem chamar o Michel Temer de golpista, isso quer dizer que ele também automaticamente está chamando Simone Tebet, está chamando Geraldo Alckmin, está chamando os ministros do STF, porque para quem não sabe ainda, o processo do impeachment de Dilma passou pelo STF, passou pelo Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, quando o Lula vem chamar o Michel Temer de golpista, isso também respinga nos 3 poderes, STF, Senado e Câmara dos Deputados. Entenderam aí também no Executivo, não é? Que era o Michel Temer. Então vai para os 3 poderes. Então quer dizer que o único golpista foi o Michel Temer. E a Simone Tebet? E os ministros do STF? E o Geraldo Alckmin? E o partido do Geraldo Alckmin? Por que Lula não falou dele? Só falou do Michel Temer. E isso gerou revolta principalmente no Michel Temer. Pessoal, a revolta foi tremenda. E como vocês sabem que essas confusões vão rolar e não tem nem um mês de governo, não é, do presidente Lula, e a confusão está frenética, pessoal. Batendo de frente com Forças Armadas, trocando comandantes das Forças Armadas, tirando militares, colocando outros, brigando com ex-presidentes, chamando de golpistas, também com o Senado, com a Câmara dos Deputados, uma confusão atrás da outra, tremenda, tensão total. E como se não bastasse isso, entra essa matéria aí que vocês vão ver agora. Prestem atenção. Marcos Duval acusa Lula de omissão por atos golpistas. Pessoal, por aqueles atos que aconteceram no dia 8. O senador Marcos Duval afirmou que recebeu informações antecipadamente de que as manifestações do dia 8 de janeiro não seriam pacíficas. Em entrevista,
Ele disse o seguinte, o parlamentar acusou o ministro Flávio Dino e o presidente Lula de terem sido omissos para usar confusão politicamente. Abre aspas. Ele diz, eu tentei fazer contato com o ministro Flávio Dino diversas vezes. Na quinta-feira, dia 5, eu liguei para saber se ele tinha recebido a mesma mensagem que eu. Ele não me atendeu em momento algum. Nem antes, nem durante, nem depois. Achei muito estranho, porque o assunto era delicado. Pois é, então pessoal, para quem ainda não está entendendo isso aí, o senador Marcos Duval recebeu a seguinte informação, de que os atos que iriam acontecer no dia 8 poderiam ser atos que iriam ter o quebra-quebra, como aconteceu, atos violentos. E essa mesma informação que o senador teve, o ministro da Justiça também teve e o presidente Lula também teve essa informação um dia antes do quebra-quebra, ou seja, dia 7. Isso mesmo, dia 7. E claro, pessoal, nós trouxemos aqui para vocês o documento que estava aí guardado às 7 chaves, que era um documento sigiloso. Vejam aí no próximo slide, vejam só. Portaria número 272 de 7 de janeiro. E diz: dispõe sobre o emprego da Força Nacional e Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília. Esse aí é o documento, tá, pessoal? E diz: Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 1 e 2, parágrafo único do artigo 87 da Constituição, tendo em vista a Lei de número 11.473, de 10 de maio de 2007, o decreto de número tal, de 29 de novembro, portaria número tal, e diz aí, contido no processo administrativo de número tal, aí tem aí o número. Artigo 1º, autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Aí tem lá, este texto não substitui o original e tem ali o nome Flávio Dino. Pessoal, agora vejam aí o que diz a matéria. Hoje, após longa reunião com membros da inteligência, e saiu o senador Marcos Duval, foi confirmado que havia falado aqui. O ministro Flávio Dino sabia que as manifestações não seriam pacíficas. Vejam a portaria que ele assinou no dia 7 de janeiro. O GSI também detinha ciência do relatório diário qual tive acesso, sobretudo na pessoa do general Marco Edson Gonçalves Dias, o G. Dias, braço direito do presidente Lula, e quem comandava atualmente o GSI, o referido órgão detalhou importante informação que no dia 2 ao dia 8 de janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, já estava informando sobre o movimento de vandalismo. E digo mais, a ABIN, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, iniciou o monitoramento desde a época em que os ônibus foram alugados até a chegada deles em Brasília. É de grande importância informá-los também que no dia 7 de janeiro havia 20 homens de plantão no Palácio do Planalto, que, sem nenhum motivo, foram dispensados pelo general Marcos Edson, o G. Dias. No dia seguinte, o ministro Dino, ciente do movimento de destruição, permaneceu inerte assistindo pela janela do seu ministério os atos de vandalismo. No dia dos ataques, havia uma tropa da Força Nacional que fica de prontidão composta por 500 homens, em localidade próxima aos Três Poderes, a qual não foi acionada, além do GSI com mais de 600 homens do GP. Prontos para fazer a proteção dos Três Poderes, nenhum dos dois foram acionados no dia 8 de janeiro. E aí, meu amigo?
E aí, minha querida amiga? O que é que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Então é por este motivo que o senador está pedindo o impeachment do presidente Lula. Está pedindo o afastamento do ministro da Justiça, o Flávio Dino. E eu quero saber de você agora. Eu quero saber de você. Ah, Jefferson, eu concordo, mas não vai ser aberto uma CPI onde vão investigar isso aí? Claro que vão ter que abrir uma CPI. Inclusive, os próprios deputados parlamentares do PT queriam abrir uma CPI. Por que, Jefferson, queriam? Vejam aí essa matéria agora. Lula morrendo de medo. E diz a matéria: com medo, o presidente Lula trabalha para que CPI do golpe não saia do papel. Pessoal, aí os parlamentares que são a favor de Lula já mudaram o seu pensamento. Disseram, realmente não precisa fazer uma CPI. Como assim? Se antes eles estavam apoiando e agora não estão apoiando mais? Não estou entendendo mais nada. E você, está entendendo? Se eles queriam e agora não querem mais? Se o presidente Lula disse que queria punir todo mundo que estava lá no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, por que ele não quer uma abertura da CPI? Você está notando que isso aí está meio estranho? E a matéria diz o seguinte: o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já avisou aos seus aliados que não quer uma instauração da CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para a investigação bolsonaristas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O chefe do Executivo Federal alegou que o processo apenas prejudicaria o andamento dos projetos importantes do governo federal. Após as ações de vândalos contra os prédios dos três poderes em Brasília, políticos da esquerda e centro-direita passaram a defender a tese de abrir uma CPI para investigar quem participou, incentivou ou financiou as manifestações antidemocráticas. Até mesmo líderes do PT concordaram com a ideia. Só que depois de Lula ter dito que não queria, os próprios parlamentares, líderes do PT, disseram, melhor não vamos abrir não porque vai atrapalhar, vamos deixar essa CPI para lá. Por que deixar para lá? Nós não temos que descobrir quem eram os financiadores, quem eram os apoiadores, quem era realmente que estava por trás disso? Então por que Lula está com medo? Por que Lula não quer que abra uma CPI? Porque vai atrapalhar os projetos do governo federal. E por que abriram uma CPI da Covid? Vocês lembram? Que passaram anos e anos, tempo e mais tempo, e não descobriram nada. Não descobriram nada na CPI da Covid. E o que é que custa abrir agora uma CPI por conta desses atos antidemocráticos? Vocês concordam comigo? Agora volte aqui para mim. Meu amigo, minha querida amiga. Se você pensa que os problemas tinham acabado, parece que acaba um, começa outro. Acaba um, começa outro. E sabe qual é o principal, qual é o principal foco? Quem é o maior prejudicado com isso? Nós, o povo brasileiro. Somos os mais prejudicados com isso. É de deixar você revoltadíssimo as coisas que vem acontecendo. Mas estamos no nosso Brasil. Vamos torcer para que seja resolvido o mais rápido possível. Qual a tua opinião? Coloca aqui nos comentários. E outra coisa, é novo ou nova? Já curte? Se inscreve agora em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!